Queridos, hoje eu quero falar sobre... Se eu fosse fazer um DVD, eu ia colocar assim: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então existem algumas leis que regem o universo, e você conhece a maioria delas. Por exemplo, a lei da gravidade. Tudo é atraído para o centro da Terra, porque a Terra está em movimento. Se não fosse assim, a gente estaria boiando, no espaço. Existe a lei da inércia. Para me explicar essa lei é simplesmente assim: você está num carro e você está em movimento. Quando o carro freia, você continua. Isso chama-se primeira lei de Newton, inércia, é uma lei. A segunda lei é a lei da dinâmica, que quer dizer força é igual a massa vezes a aceleração. Mas a lei que eu quero falar hoje é uma lei que está presente na nossa vida a todo momento também. Mas a Bíblia inteira, tanto no Novo como no Velho Testamento, tem muita menção dessa lei. Chama-se a lei da semeadura. Então, nós vamos começando a ler aí Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Você que está aqui conosco, pode acompanhar pelo telão. Então vamos lá, Gálatas 6, a partir do 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora presta atenção nesse verso: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Então quando você lê algum texto, quando você lê, você analisa o contexto. Porque às vezes as pessoas tiram um versículo fora do contexto para usar de pretexto para fazer tantas coisas, queridos. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando sobre você entender que você deve cuidar bem das pessoas, fazer o bem a todos sem restrição. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos atos são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. E o que é uma semente? A semente é um recipiente que contém tudo o que precisa, ou seja, todo o material genético que dá origem a outra planta segundo a sua espécie. O próprio Jesus disse: você não vai colher figo de abrolhos, você também não pode colher uva de espinhos. Então você quer saber o que você está colhendo hoje? É só você olhar atrás, aquilo que você plantou lá atrás. A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Quando nós colhemos alguns frutos amargos de semeaduras infelizes, nós aprendemos a selecionar melhor as nossas sementes. Então você quer receber coisas boas? Plante coisas boas. Você tem o direito de escolher aquilo que você plantou, mas você não tem o direito de escolher aquilo que você vai colher. E o interessante é que a semente, ela só não multiplica uma por uma, mas ela se multiplica exponencialmente, Você sempre colhe muito mais do que você plantou. Por exemplo, você pega uma semente de feijão, você planta um feijãozinho lá, aí nasce um pé de feijão, com várias vagens, e em cada vagem mais 10 sementes. Assim é na vida. Por isso, nós devemos escolher bem as nossas sementes, para depois a gente não se arrepender da colheita. Alguém já viu aquele ditado? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem aqui já ouviu esse ditado? Pois é, queridos, não é um ditado, está na Bíblia. Pastor, está na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Oséias, capítulo 8, versículo 7. Coloca lá, Melhor, para mim. Oséias 8, 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Aí, é bíblico. Você vai colher sempre muito mais do que você plantou, tanto para o bem como para o mal. Provérbios 22, 8, o que diz lá sobre semeadura, Melri? Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Olha lá, quem semeia a injustiça, colhe a maldade. E em Jó 4,
8. Ó, tá esperto, hein, Mauri? Parabéns. Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Cada um vai colher segundo a sua espécie. Agora, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o interessante é que Ele pega essa lei da agricultura e traz para a nossa vida. Ele usa a parábola do semeador para explicar que a palavra de Deus, como ela é, ou o que acontece quando ela cai, conforme o coração que ela cai, e também para demonstrar para nós como é o reino dos céus. Então ele usa a semente. Quer ver? Mateus capítulo 13, versículo 18, Melry. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Coloca o verso 19, Melry, por favor. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. E para a gente adiantar, ele começa a descrever. Olha, uma caiu à beira do caminho, vieram os pássaros. Outras foram sufocadas pelos espinhos. Outras não tinham raiz, não tinha profundidade, porque caiu sobre as pedras. Aí ele fala, aquela que caiu em terreno bom, ela deu 30, 60 e 100 por 1. Ele está falando da palavra de Deus que cai no nosso coração. Mas ele também fala do reino dos céus, Mateus 13, 24. Jesus lhe contou outra palavra, dizendo, o reino dos céus é como um homem que fez o quê? Semeou a boa semente no seu campo. Mateus 13, 31, outra parábola de Jesus, olha como é que ele usa. E contou-lhe outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Aí ele começa a descrever, é uma semente tão pequenininha, e ela dá uma árvore bem grande, onde os pássaros fazem os seus ninhos. Então, queridos, a semente mais poderosa que nós temos é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É isso aí, pastor? Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela tem o poder de discernir os pensamentos e os desígnios do coração. A Bíblia diz que também ela é a pedra que esmiuça a penha, ela não volta vazia, e vai passar tudo, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá eternamente. Posso ouvir um amém? Aleluia. Queridos, eu podia falar tanta coisa sobre semeadura, eu podia falar da semeadura na vida dos filhos. A gente semeia nos filhos para colher mais tarde, porque há tempo de plantar e há tempo de colher, e o tempo de plantar é quando eles são pequenos ainda, né? Hoje eu já estou colhendo os frutos que eu plantei lá no passado. Hoje de manhã eu falei, quer saber da minha filha Fernanda? Pergunta para a professora de doutorado dela como ela é. Não precisa perguntar para mim, vai lá e pergunta, como é a Fernanda? Quer saber da Renata? Pergunta para a orientadora que ela dá aula. Quer saber da Raquel? Pergunta para a Lene, né, Lene? Quer saber da Raquel? Pergunta, como é que é a Raquel ela no seu trabalho? Pronto, eu não preciso falar das minhas filhas, os frutos delas estão aí, e foi frutos que nós plantamos lá no começo, e nós estamos colhendo agora, semente que nós plantamos no começo, e estamos colhendo agora, frutos pacíficos de justiça, né? Quer semear na vida da esposa, quer ter uma esposa abençoada? Começa a semear logo cedo na vida da esposa, é simples, né? Quer colher de noite? Planta de manhã, né, Gabriel? É assim, querido. Agora, a palavra que está no meu coração nessa noite não é nada sobre isso. Eu queria falar nessa noite, eu quero voltar depois àquele texto, eu quero falar sobre a semeadura na vida do seu irmão, porque nós estamos em lockdown, estamos num tempo de pandemia, estamos num tempo atípico, em qual a gente nunca passou, e tem pessoas que estão precisando de uma palavra, estão precisando de um conselho, estão precisando de apenas uma ligação, estão precisando de alimento, estão precisando de dinheiro, tem pessoas que estão precisando de coberta, tem pessoas que estão precisando de colchão, de botijão de gás, e agora é tempo da gente plantar essas coisas, né? E por isso eu quero ir para um outro texto, onde o apóstolo Paulo também fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, meu, põe para mim por favor.
Ora, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a sementeira e fará crescer os frutos da justiça. Só no primeiro lá em cima. Aquele que semeia, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para quem tem fome. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está explicando que ele dá alimento para aquele que está semeando, ou seja, ele já está dando o suprimento para aquele que semeia. Então quem planta não vai plantar para si, porque pelo Senhor é suprido, né? Você vai plantar e não vai precisar colher, porque você vai ter tudo que você precisa. Posso ouvir um amém? Amém. Olha, agora então o Senhor vai multiplicar a minha sementeira, então agora eu estou rico. Não, queridos, você não está rico. Por quê? Porque a colheita não é para você. Ninguém foi chamado para plantar para si. Ele multiplicou a colheita, e você ainda não está rico, porque a semeadura, a sementeira ainda não é para você. Agora o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os frutos da vossa justiça. E o que é a justiça? Justiça vem da palavra hebraica tsedek, que também dá origem à palavra tzedeká, que quer dizer esmola. Então, para nós brasileiros, a palavra esmola a gente vê como um sentido pejorativo, mas lá em Israel não é. Eu preciso de uma esmola. Faça justiça comigo. Aquele que pode, faz justiça com o seu irmão. Então você pega a colheita e você semeia na vida do seu irmão, para que venha aumentar o quê? Os frutos da vossa justiça. E aumentando o fruto da justiça daquele que semeou, porque a colheita dele é para isso, para fazer justiça com o seu próximo. E Deus provê de uma tal maneira, que você não vai precisar dessa colheita, e você vai pegar essa colheita e fazer justiça com o necessitado. E aí sim, cada vez que é feita a justiça, aí sim, você vai se tornar cada dia mais próspero. Vê lá no versículo, no próximo, Melry. Isso. Não. 2 Coríntios 9:11. Por favor, Melry, desculpa. Isto. Agora sim, depois que você colheu, aí depois que você semeou na vida do seu irmão, você fez a justiça, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê? Generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em graças a Deus. Então você pega a sua colheita, você semeia, você faz justiça, aí Deus começa a te enriquecer. Para quê? Que Deus quer você rico? Para que você venha fazer a sua generosidade, e que as pessoas possam dar glória a Deus. Essa semana eu estava numa frutaria, fui comprar uva para as meninas, e chegou um cara vendendo um presto barba. Falou: cara, compra de mim, é a única coisa que eu tenho, eu preciso, um dinheiro. Aí eu falei: quanto que é? Só para ver o preço, né? Eu falei: é tanto. Aí eu dei o dinheiro para ele. Não, vou pagar mais. Ele falou: toma. Eu falei: não, querido, eu não quero isso não. Ele falou: não, mas você comprou. Eu falei: não, eu quero que você dê graças a Deus. Aí ele: graças a Deus. Eu falei: amém. Eu escutei lá no meu cofre, umas moedinhas caindo. Eu falei: está aumentando. Porque quando a gente faz justiça, a nossa prosperidade aumenta. É para isso que Deus quer que você tenha dinheiro, para fazer justiça com o necessitado. Agora, você acha que Deus está contente com a pessoa que tem dinheiro? A Bíblia diz que aquele que pode, mas não faz o bem, está pecando, né? E o que é justo? Para nós, justo é aquele cara, né? Não, querido, justo é aquele que faz justiça. Justo é aquele que faz justiça para quem está sendo injustiçado. Por isso que Jesus Cristo é conhecido como Jesus Cristo, o justo, porque ele plantou a vida dele por amor, e ele não precisava, ele queria colher a sua vida, ele já tinha a vida eterna. Amém? Não, vocês não entenderam. Jesus Cristo, o justo,
ele plantou a vida dele para colher a sua vida. Ele não precisava, porque ele já tinha vida eterna. Amém, glória a Deus. Para que você seja enriquecido em toda a sua generosidade. Vamos fazer aqui, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Rodrigo quer ampliar a empresa dele, certo, Rodrigo? Você fala: Senhor, eu preciso comprar a quadra inteira, que eu quero colocar uma super, hiper, mega empresa. E do lado do Rodrigo tem um irmão falando assim: Senhor, amanhã eu preciso pagar a minha água e a minha luz, eu não sei como fazer. Não sei como fazer, meu Deus. Quantas vezes, querido, nós estivemos aqui e a resposta que a gente queria estava sentado do nosso lado e a gente não sabia. Ou seja, a resposta de um está sentado do lado do outro. Um só precisa fazer um ato de generosidade para que o outro possa ser, ou seja, fazer justiça com aquele que está sendo injustiçado, de certa forma. A gente não sabe o que as pessoas passam, né? Por exemplo, veio um mendigo: vai trabalhar. Cara, quem que dá emprego para mendigo? A gente gosta muito de julgar as pessoas. Você pega ele, coloca uma roupa, você trata, vai, leva num lugar, começa a iniciar ele de novo na sociedade. Porque é muito simples você falar assim: vai trabalhar, vagabundo. Quem que você daria um emprego para um mendigo com um saco nas costas, todo sujo, sem tomar banho? Ninguém faz isso. É mais fácil para a gente, vai pegar para beber, só beber. É muito mais fácil você julgar do que você ajudar, né? 2 Coríntios capítulo 9:12, Mary. 9:12. Esse serviço ministerial que você está realizando não está suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordou em muitas expressões de gratidão a Deus. Aí eu quero falar assim, em Gálatas capítulo 6 diz que nós temos que ajudar os nossos irmãos, ou seja, os da família da fé primeiro. Será que é verdade? Mary, coloca para mim na Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10, tá? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aí está na Bíblia. Primeiro você ajuda em casa, depois você ajuda os seus irmãos, e depois você ajuda as outras igrejas, e depois você ajuda as igrejas do estado, do país, e aí vai, queridos. Porque não tem como a gente fazer a obra, sendo que os irmãos do nosso lado estão passando por necessidade. E eu glorifico a Deus por essa igreja. Nós temos atendido muitas pessoas. Eu e o pastor Marcos, nós temos um grupo que é só eu e ele. Um grupo de 2, no WhatsApp. Porque nós controlamos as cestas básicas. Mas, querido, nós já perdemos a conta de tantas cestas básicas que nós já atendemos. E eu glorifico a Deus pelos irmãos, porque quando eu não tenho, eu tenho alguns irmãos que eu já recorro. Eu já ligo para um irmão: eu não tenho. Pastor, eu tenho isso, me dá isso daí que eu vou. Já ligo para outro e faço aquela correria toda. Mas a gente não deixa de atender. Tem irmãos aqui que nós pagamos remédio. Tem irmãos que a gente não quer expor. Imagina, todo lugar que eu fosse, eu colocar: aqui estou trazendo cesta básica, aqui estou no hospital trazendo remédio, aqui, queridos, é ruim, não é ruim? Mas a gente está fazendo, porque nós cremos que isso é semente que essa igreja está plantando. Essa igreja nunca atrasou um aluguel, nunca atrasou uma água, nunca atrasou uma luz. Nós somos uma igreja próspera porque nós ofertamos na vida das pessoas. E em nome de Jesus nós temos um princípio: ninguém passa necessidade se nós soubermos que está passando. Agora, se a gente não souber, fica difícil de fazer a obra. Mas se a gente souber, nós vamos ajudar. Amém? Amém. Então, sabe que você vai enriquecer quando a pessoa dá graças a Deus. Tá bom, sabe por que uma pessoa passa por dificuldade? Sabe por que uma pessoa passa por dificuldade? Porque ela come a semente. Aí você pega, a hora de você semear na vida do seu irmão, você come. E eu vou contar uma história que aconteceu na Bíblia. Está na Bíblia, tá? José, nós sabemos da história de José. E José, num tempo que havia muita fome, um pouco antes, ele guardou quantas? Mas muitas sementes. Então veio o povo de Canaã e o próprio povo do Egito. Chegaram para comprar essa semente. E aí eles compraram a semente até acabar o dinheiro. Compraram tudo. Foram para a terra deles. Comeram a semente. Voltaram novamente. José, nós não temos mais nada. Vocês não têm gado? Tem gado. Então tá bom, vamos trocar o gado a troco da semente. Aí ele pegou os gados, as ovelhas, os cavalos,
e trocaram a touca da semente. Passado um tempo, eles se alimentaram e acabou novamente a semente. Aí eles voltaram a José novamente: José, nós não temos mais nada, só temos a nossa terra e a nossa vida. Aí falou para José: compra-nos e nós seremos escravos de Faraó. E José comprou toda a terra do Egito. Aí José queria ensinar um princípio para eles e falou: agora é o seguinte, aqui está a semente, vocês vão plantar e vocês vão comer, e do que vocês colherem, vocês vão trazer o quíntuplo para o Faraó. Agora eu faço uma pergunta para você: eles não eram escravos? Eles não tinham se vendido? Quando a pessoa é escravo, tem direito a alguma coisa? Não tem direito a nada mais. Mas José só pediu 20% para o Faraó. Aí eu trago à sua memória alguma semelhança, que nós éramos igual a esse povo. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, não tinha como pagar, mas Jesus Cristo veio e plantou a sua vida, como eu disse no começo, para colher a sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, e Ele pegou nossa dívida e cancelou a dívida que tinha contra nós, porque Ele pagou um alto preço. Então nós éramos escravos dele. E hoje, naquele tempo, José falou: vocês vão trazer 20%, porque vocês não podem esquecer que tudo é de Faraó. Hoje Deus pede 10%, só para você não esquecer que você é dele. E às vezes a gente não consegue devolver os 10%, sendo que tudo é dele. A semente é dele, a semeadura é dele, a terra é dele, o tempo que faz chover é ele que faz. E ele não quer que você esqueça que você é dele. Gênesis capítulo 8, versículo 22, Mary. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Queridos, essa lei, ela é irrevogável. Não tem como você fugir dela. Se ainda existe inverno e verão, dia e noite, frio e calor, também existe plantio e semeadura. Enquanto o pessoal do louvor vem, eu quero contar uma história para vocês, mas vocês podem continuar sentados. Eu ouvi uma história essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele conta uma história muito legal. E um pastor tinha um programa na rádio e estava com dificuldade, ia ter que fechar esse programa, né? Encerrar o programa na rádio. E ele fez um apelo na igreja, enquanto estava voltando para casa a pé. A dona Lourdes e o seu Tota andando a pé 6 quilômetros. Ela falou para o esposo: amor, nós temos que fazer uma doação, nós não podemos deixar esse programa da rádio acabar. E o marido falou: mas o que nós vamos dar? Nós não temos nada. Ela falou assim: vamos dar o que nós temos de melhor. Sabe o que eles tinham de melhor? Era o galo. Eles tinham um galo. A dona Lourdes colocou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros de volta, bateu na casa do pastor: pastor, aqui está a minha oferta para o programa não fechar. E o pastor, todo constrangido, pegou aquele galo, não sabia se matava o galo, destroncava o pescoço, se fazia uma rifa. Falou: uma rifa não pega bem. E eles resolveram divulgar na internet. Essa notícia chegou num pastor, esse caso é um caso verídico, chegou no pastor Jeremias Pereira lá no Rio. E o pastor Jeremias ficou muito impactado. Naquela noite ele levantou uma oferta para a igreja. Conseguiram 2 anos do programa na rádio e mandou a oferta para o pastor. É bênção, não é, queridos? 2 anos de programa por causa de um galo. Olha que bênção, queridos. Mas aí a história não termina aí. O pastor Jeremias foi pegar no Canadá. Chegando lá, os canadenses ficaram todos empolgados, ficaram todos felizes. Falou assim: a gente quer conhecer a dona Lourdes. O que a dona Lourdes precisa? A dona Lourdes não tem geladeira. Vamos comprar uma geladeira nova para a dona Lourdes. Aí compraram uma geladeira e um fogão para a dona Lourdes. O pastor Jeremias foi para outro país pregando. Ficaram sabendo. O que eles fazem? Eles trabalham com o quê? Eles são meieiro, trabalham de ameia, né? Eles plantam aqui e tudo que eles colhem é meia e tal. Falei: não,
nós vamos comprar terra para Dona Lourdes e para o seu Tota, e ainda vamos mandar um agrônomo para fazer irrigação. Compraram a terra que a Dona Lourdes trabalhava para eles, fizeram irrigação e agora a terra está frutificando. Olha que benção, queridos. Mas a história não termina aí. A outra igreja ficou sabendo, e eles têm casa, tem uma casinha de chão batido, vamos dar uma casa para a Dona Lourdes, imobiliada, nem a geladeira e o fogão que ela tinha ganho não ia usar mais, porque já ia ganhar uma casa todinha nova, imobiliada. Olha que bênção, queridos. É bênção ou não é bênção? Amém? Mas não termina ainda não. Um repórter de uma revista americana, gospel, ficou sabendo da história, e aí pegou o avião dele, lá no sertão da Paraíba, desceu, pegou o carro e foi lá para a casa da Dona Lourdes, e contou a história da oferta generosa da Dona Lourdes. O mundo inteiro ficou sabendo, a oferta generosa da Dona Lourdes. Olha o que uma semente pode fazer, queridos. Olha o que uma semente pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso que eu digo, há tempo de plantar e há tempo de colher. Talvez você não está colhendo ainda, sabe por quê? Não chegou o tempo. Mas quando chegar o tempo de você colher, eu profetizo que vai ser um tempo de abundância, e você vai colher, nem vou falar 30, 60, mas 100 por um, porque o Senhor vai te abençoar, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, no nome de Jesus. Quem conhece aquele ditado? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quem conhece? Sabia que não é ditado? Está na Bíblia também? Tá, pastor, tá. Provérbio 19:17, coloca lá, Mary. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Olha lá, na minha linguagem está assim: quem dá aos pobres, empresta para Deus. Agora você acha que Deus, o dono de tudo, o Deus da prata, do ouro, o dono do universo, você acha que Ele deve algo para alguém? Não deve nada para ninguém. Já foi pago. Mas de lambuja Ele dá as bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28, que diz que elas virão e te alcançarão. Agora aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia com abundância também ceifará. Amém? Essa semana eu fui numa casa que eu fui levado lá, chegou até mim uma casa de um casal, e eles não tinham água na casa, e as crianças andavam 2 quilômetros na casa da avó para tomar banho, para lavar roupa, e traziam água no baldinho. Eu vi aquela situação, e eu falei, meu Deus. E aí eu pensei, vamos lá no Sanesul, mas também não tem condições. Na verdade, eu não tenho condições nem de pagar a taxa mínima, porque estavam comendo mandioca. Então eu me prontifiquei no coração para pelo menos resolver essa situação, de fazer um poço artesiano. Eu contactei alguns irmãos da igreja, mas eu falei, Deus, a igreja está tão... tudo que a gente vai pede para os irmãos, sempre pede para os irmãos. Eu coloquei na internet, querido, foi uma bênção, né? As pessoas me procuraram, não só daqui de Dourado, mas de outro lugar, me deram tanto dinheiro que vai sobrar dinheiro para mim fazer o encanamento. Vou fazer a caixa d'água e eu não sei mais o que eu vou fazer naquela casa. Amém? E eu estou com um projeto, estava conversando com o pastor Marcos sexta-feira. Falei, pastor Marcos, eu sei onde tem umas cadeiras de roda, que elas estão lá jogadas. Eu vou pegar essas cadeiras, nós vamos reformar e vamos fazer muleta, porque quando as pessoas estão necessitadas e sofrem um acidente, além de tudo, ainda tem que alugar a cadeira de roda ou comprar. Quem é que consegue comprar uma cadeira de roda? É muito caro. Falei, nós vamos ter para emprestar para essas pessoas. Amém? Porque nós cremos no poder da semente. Nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E nós queremos que vocês, queridos, sejam semeadores, sejam prósperos, e que vocês venham colher daquilo que vocês têm semeado. Amém? Como eu disse mesmo, há tempo de plantar e há tempo de colher, e o tempo da colheita está chegando na sua vida. Amém? Aí se você não tem semente, pede para Deus. Fala, Deus, eu quero ser próspero. Eu quero ser próspero porque eu quero semear na vida dos meus irmãos. Sabia, queridos, que eu queria ser muito rico, muito, muito, muito. Queria mesmo, queridos. Mas eu não sei porque eu não sou. Acho que eu vou jogar na Mega Sena, é pecado, pastor. Amém. Amém, queridos. Último versículo para a gente encerrar e orar. Salmo 37:25. Coloca a minha. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo. O que é justo? Aquele que faz justiça. Desamparado, nem
os seus filhos mendigando o pão. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Quando você semeia, é você que é abençoado. Quando você levanta uma pessoa, é você quem fica de pé. Se você segura a semente na mão, ela morre. Mas se você joga, ela se multiplica. E a semente pode sair da sua mão, mas da sua vida ela não sai nunca. Ninguém esquece aquilo que você faz. Ninguém. Aquele ato de bondade, a pessoa fica marcada para sempre. A semente que fica na sua mão, ela morre. A que você joga, ela se multiplica. Pode sair da sua mão, mas nunca sairá da sua vida. Amém? Tu és digno, porque o Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. tudo vem dele. Pois tudo vem deste e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Vamos mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos orar comigo? Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, coloca em mim um coração de semeador. A tua palavra diz que Isaac semeou num tempo de fome, e ele colheu, e ele colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Eu quero que a minha semente venha multiplicar e venha dar frutos pacíficos de justiça. Eu quero ser próspero para fazer justiça ao injustiçado, porque eu sou filho de Deus. Eu fui comprado pelo um alto preço, porque o Senhor semeou a sua vida em troca da minha, e o Senhor não precisava, porque o Senhor já tinha a vida eterna. E eu sei que quando o Senhor comprou a minha vida com Ele, com a sua vida, eu ganhei todas as coisas, porque a tua palavra diz que o nosso Deus, Ele que não negou aquilo que Ele tinha de melhor, não daria com Ele todas as coisas. E que nessa noite eu saia daqui aprendendo que eu não posso comer a semente, mas eu tenho que semear, e assim eu estarei fazendo com que as pessoas venham dar glória a Deus. Amém?